Então, esse tema da USE, em novembro, quando nós temos o mês, nós temos finados, sempre é sobre perda de entes queridos ou morte de pessoas amadas. E interessante é que essa mensagem, que está no item 21, é uma mensagem de Sanson, que era um ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele, muito conhecido de Kardec, quando ele estava para desencarnar, 2 anos antes, ele já estava passando por muitas enfermidades, então ele mandou uma carta para Kardec pedindo autorização, dando autorização e pedindo para que ele fizesse a evocação imediatamente após a sua morte, sua desencarnação. Por isso que nós temos uma mensagem de Sanson no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno traz-nos a justiça de Deus segundo o Espiritismo. E Sanson deu essa comunicação 8 horas depois de desencarnar, 1 hora antes de ser enterrado. É interessante, porque geralmente a gente, quando perde, vamos dizer assim, entre aspas, porque a gente perde o convívio, perde aquele hábito de estar junto com a pessoa, aquela convivência, mas na realidade a gente sabe que seres que partiram antes da gente estão no meio de nós, estão nos acompanhando. Então o Sanson trouxe uma mensagem falando do seu estado. Ele havia até se comprometido a falar como é que foi a passagem, qual era o estado que ele estava. E é a primeira mensagem dos espíritos felizes que nós temos lá no livro O Céu e o Inferno. E essa mensagem que está aqui foi mandada em 1863, ou seja, não fazia nem 1 ano que ele havia desencarnado. Apesar que aqui não consta a data, ou fazia pelo menos apenas 1 ano. E a gente sabe que Francisco Cândido Xavier, para nós, era a caixa postal de Deus. Os seus bolsos ficavam sempre cheios de cartas daquelas mães desesperadas que haviam perdido os filhos, mortes prematuras, os seus maridos, muitas mortes trágicas, muitos problemas de mortes assim, vindas pela calamidade, ou sim, desastres e mais desastres, tragédias que ocorrem. Porque, na realidade, todos nós sabemos que a única certeza que nós temos é que daqui a pouco nós iremos também. Então, a gente, quando começa a ficar assim, já com uma certa idade, cabelo branco, uma idade já mais avançada, a gente já começa a se preparar, A gente já começa a ouvir as notícias. Nossa, e fulano morreu, quer dizer, ou partiu, Mas a realidade também. Por isso é que Sanson trouxe essa mensagem, quando ele fala assim que quando a gente perde, quando morre alguém na nossa família, uma pessoa mais jovem do que uma pessoa mais idosa, que teoricamente seria aquela que iria primeiro, a gente até chega a falar, mas Deus é injusto. Por que ele tira a vida dessa pessoa que tinha tanta coisa para fazer ainda? Ele leva os mais jovens ao invés dos mais velhos. Mas Sanson explica, neste capítulo, que Deus não é injusto. Nós temos que entender que o bem está muitas vezes onde pensais ver fatalidade. A justiça divina não pode ser medida pela nossa medida. Então, nós temos que entender que não é uma terrível desgraça. Porque aquela vida que a gente aparentemente imagina que está cheia de esperanças e seja cortada tão cedo, mas que esperança a gente pode falar? Será que Deus não está privando este espírito de passar por mais sofrimentos, mais problemas e talvez se complicar ainda mais nessa vida? Mas só que a gente não entende assim. Então é por isso que esse capítulo está no capítulo 5, no capítulo das aflições, que é o capítulo mais longo e mais lido do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós podemos nos lembrar que esse espírito Sanson, ele traz aquela mensagem lá na Gênese, que é um livro que não é muito lido pelos espíritas, mas é um livro extraordinário, que nos explica praticamente tudo sobre o passamento, sobre a morte, vamos dizer assim. O que é a morte?
A gente pode até falar aqui o conceito de morte. É a cessação definitiva da vida física, falecimento, passamento. Na Gênesis está escrito passamento. E óbito, destruição, termo, ruína, ausência de vivacidade. Então a gente vai perceber que existem vários conceitos, mas nós temos ainda aquele medo, aquele temor. Então as pessoas falam assim, não, mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer uma visão espiritualista, porque a visão materialista vai do berço ao túmulo, e aí a gente pode imaginar que acaba tudo com essa morte, ou essa passagem. Mas, mesmo entre os espíritas, a gente ainda percebe o temor da morte. Por isso é que Richard Simonet, ele traz um livro chamado Quem Tem Medo da Morte, é o nome do livro. A gente até poderia perguntar, né, quem é que tem medo da morte, né? Mas, na realidade, as pessoas querem ir para o céu e evitar ir para o inferno, né, que é o que se fala. E aí surge esse temor dessa morte. É por isso que a gente se lembra que, nesse livro de Richard Simonet, ele traz vários conceitos, várias situações, explica o desligamento que há, porque a gente aprende, né, com a doutrina espírita que nós temos o corpo, o espírito, o perispírito, fala da reencarnação, fala desse caráter evolucionista da doutrina espírita, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Então, como diz Raul Teixeira, nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Era o que Buda dizia. Ele perguntava para os seus discípulos, qual é o oposto de morte? Aí muitas pessoas falavam, se é vida. Ele falava, não é vida. O oposto de morte é nascimento, porque a vida é uma só. Ela continua na eternidade. E nós temos, então, vários nascimentos, essas idas e vindas que nós temos aqui com as reencarnações, para podermos nos transformar, nos renovar. Então, é por isso que o Espírito Sanson diz, alegrai-vos em vez de chorar, quando agrada a Deus retirar um de seus filhos desse vale de lágrimas e de misérias. Não é egoísmo desejar que ele permaneça, né, prisioneiro aqui conosco? Então, ele diz que essa dor se concebe só entre os que não têm fé nessa passagem, nessa vida verdadeira. Então, é por isso que esse Espírito Sanson, ele traz essa mensagem, que foi escrita em 1863, para que nós tenhamos essa consolação. Então, no livro de Richard Simonet, ele fala do desligamento do corpo, fala do corpo espiritual, fala inclusive daquela melhora da morte, porque muitas vezes a gente fica ligado àquela pessoa que passa por aquela enfermidade, ela já está praticamente nos últimos momentos, a gente fica segurando, fica prendendo, até dificultando o trabalho das equipes espirituais, que estão ali para ajudá-lo a despertar na nova vida. E aí acontece o quê? Uma melhora. A pessoa começa a melhorar, a pessoa, oh, que bom, ele melhorou. Mas é a melhora da morte. É interessante. Aí ele faz várias considerações, né? Depois, se vocês quiserem ler com mais calma, com mais tranquilidade para refletir sobre isso, e ao final ele traz aquela mensagem, aquele provérbio, acho que é chinês, que fala assim, quando nasceste todos riam e só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem e só tu rias. Então é por isso que eu me lembro de Divaldo. Divaldo falou certa vez que Joana falou para si, meu filho, ore para que quando você morrer, você morra numa hora boa. Aí ele falou, mas como, minha irmã? O que é essa hora boa? Existe hora boa para morrer? Aí ela falou assim, sim, existe. Naquele momento que você não tem ressentimento, não tem mágoa, não tem problema com ninguém, você está com a consciência tranquila do dever cumprido. Então, aí a gente se lembra, né, falando do temor da morte, porque todos nós tememos, de certa forma, a morte. Aí fala, não, o espírito não tem medo da morte. Aí eu me lembro da história de Francisco Cândido Xavier, né, quando ele estava lá no avião, assim, começou aquela turbulência. E aí ele começou a rezar, a orar, bem alto, né, no meio de todo mundo, e Emmanuel chega para ele e fala assim, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, mas você não está vendo?
nós vamos morrer. Ele vai, então morra com educação, morra com dignidade. Aí ele falou assim, eu não sei o que é morrer com educação, com dignidade. É claro que esse momento assim, de bom humor que Chico traz nos seus depoimentos, mostram-nos que nós não devemos temer, mas também existe a oração, porque todos nós vamos passar. Eu falei do avião assim, porque é um momento que a pessoa fala assim, não tem mais jeito, né? Aí a pessoa realmente vai começar a passar na sua mente tudo o que ocorre, né? Existe até uma dinâmica que se faz nas casas espíritas, pelo menos nós fizemos lá em São Bernardo uma vez, que eles contam a história de um avião que vai cair. E a pessoa, naquele último momento, ele começa a falar de tudo que passa na sua cabeça, né? Naquele momento em que ele escuta, quando ele percebe, ele fala assim, ele estou do lado das aeromoças, e eu ouvia a tripulação toda preocupada, porque o piloto já estava preparando o avião para o impacto, que ele iria cair. E aí ele ficou pensando na sua mulher, nos seus filhos. Ele perde o controle de tudo. Então ele já começa a pensar, não tem mais jeito, né? Tudo está consumado, como disse Jesus lá nas suas últimas palavras, né? No instante da morte. Mas ele conseguiu sobreviver. E a partir daí ele lembrou dessas 3 coisas que ele pensou primeiro, na família, né? Nos momentos que ele havia perdido por causa de outros interesses, outras coisas que ele buscava. Então, esse temor da morte vai nos acompanhar sempre, mas nós, como espíritas, sabemos que a vida continua. Eu estava até dando uma olhada no Evangelho, no capítulo 28, nós temos várias preces por pessoas que desencarnaram, preces por pessoas que acham que já estão próximas, né? Tem assim até prevêem assim, uma morte próxima. E aí a gente vai perceber realmente que isso é um fenômeno natural. Como eu falei, né, no livro Nosso Lar, André Luiz até ele traz uma colocação interessante quando ele fala que nós não devemos ter esse medo, esse temor, porque passa rápido. E ele diz assim, amigos, ao final, né, ele fala assim, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E aí ele faz uma advertência. Amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Então, a gente vai perceber que todos nós passaremos. Então, que possamos nos preparar realmente da melhor maneira. Hoje, a gente percebe que a morte, ela vem assim para nós, muitas, até tem uma peça, né, que traz com o Renato Pietro, que fez o André Luiz lá naquele filme, o título é A Morte é uma Piada, né? Até é a segunda peça que ele traz. Eu não vi, mas provavelmente ele traz alguns conhecimentos doutrinários, mas traz assim aquele bom humor. Então eu me lembro que uma vez uma pessoa trouxe uma mensagem que dizia assim, mas você está preocupado com o quê? Por que toda essa preocupação? Porque se a gente estiver doente, enfermo, né? Até ouvimos agora, vindo para cá, que o nosso presidente está internado, né? Foi passar por um procedimento aqui no hospital, já é a segunda vez que ele vem, e todos nós passamos. Estávamos pensando nessa semana, porque todos pediam orações por aquele submarino desaparecido, com 44 pessoas, e agora tivemos outro acontecimento terrível, né? Morreram 235 pessoas no ataque terrorista lá na mesquita, no Egito. Então, nós percebemos que a morte nos sonda em todos os momentos. Então, eu me recordo dessa pessoa, dessa mensagem que dizia assim, mas por que você está preocupado? Não precisa ter essa preocupação. Porque se você está doente, das duas uma, ou você vai sarar, né, vai se curar, ou você vai morrer. Se você sarar, se curar, não tem motivo para se preocupar. Agora, se você morrer,
Das duas, uma. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Se você for para o céu, não há motivo para se preocupar. Agora, se você for para o inferno, também não precisa se preocupar, porque você vai encontrar tanta gente conhecida do lado de lá, que você não vai nem ter tempo de se preocupar, nem de cumprimentar todos eles. Então, é claro, né, que a gente aprende sobre céu, sobre inferno, na leitura do livro O Céu e o Inferno, né? E lá nós temos várias considerações, onde fala dos objetivos, que é informar sobre a realidade da vida futura, as causas do sofrimento, da dor. Fala que nós vamos constatar, com a leitura do livro O Céu e o Inferno, a eficácia da prece, exercitar o conhecimento, e fala sobre o desligamento da morte natural e da morte violenta, porque há diferenças, né? Reconhecer a diferença de desprendimento material, verificar que o sofrimento é proporcional ao tempo de desligamento. E aí nós vamos entender o que ocorre à nossa volta. Então, é um livro interessante para que a gente leia, e tem esse que falei, depoimento dos espíritos felizes, dos espíritos infelizes, espíritos suicidas, enfim, tem uma relação muito grande de depoimentos de espíritos. Então, eu me lembro também de uma história que contaram, que tinha 3 jovens que estavam ao final de uma entrevista, né, uma dinâmica para emprego. E o entrevistador chegou para eles e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reflexão. Vamos supor que vocês estão no velório, só que vocês estão lá no caixão, cheio de florzinha, né, todo enfeitado, os familiares todos em volta. Se vocês pudessem ouvir os seus familiares, os seus entes queridos falando de vocês, o que é que vocês gostariam de ouvir? Porque sempre tem, ao final pede-se, né, para uma pessoa ir. Geralmente os familiares falam: não, vamos convidar fulano. Às vezes já tem até aquelas pessoas mesmo, contratadas lá, que vão lá e fazem, né, a prece, um pouco antes do horário de se levar para o sepultamento. Então o primeiro candidato falou: bom, se eu tivesse essa condição de realmente ouvir as pessoas falarem, naquele momento eu gostaria de ouvir minha mulher e meus filhos falar: esse foi realmente um bom marido, um pai exemplar, um homem honesto, trabalhador, e vai fazendo várias considerações, né, todas positivas. Aí o entrevistador falou assim: muito bom, isso significa que você é um homem honesto, né, trabalhador e respeitado por todos os seus familiares. Aí o segundo falou: bom, agora ele já falou sobre a família, o que eu falo? Ele ficou pensando, aí ele se lembrou aqui do Evangelho, quando fala dos caracteres do homem de bem. Aí ele começou a falar assim: eu gostaria que falasse assim, esse realmente foi um homem de bem, aquele que praticava a lei de amor, de justiça e caridade, que pensava primeiro nos outros do que em si mesmo. E foi desfilando assim todas aquelas qualidades, né, e virtudes do homem de bem. Aí o entrevistador falou assim: muito bom, significa que você realmente é um homem de bem. Aí ele chamou o terceiro candidato. Aí o terceiro candidato pensou: puxa, mas um já falou da família, o outro falou dos caracteres do homem de bem, o que eu vou falar? Aí ele pensou um pouco e falou assim: bom, se realmente eu tivesse essa condição de ouvir o que as pessoas iriam falar, eu só queria ouvir uma coisa: que alguém chegasse bem perto assim do meu caixão, olhasse bem, e aí falasse assim: nossa, olha gente, ele está se mexendo. Aí, ele ainda está vivo. Aí o entrevistador falou para ele: realmente você é uma pessoa bem otimista. Com certeza pode ser até que esse que ficou com o emprego, né? Mas a gente pode imaginar que a maioria sairia correndo naquele momento, né? Por causa do nosso medo, nosso atavismo, assim, faz isso, né? Nós temos medo dessa situação, né? Porque a gente sempre vê as figuras da morte, assim, com aquela foice, né? E que a gente não tem como fugir disso. Então, até nesse último congresso que tivemos lá na Bahia, Divaldo terminou de fazer a sua exposição sentado, porque ele estava passando por um problema de disco, né? De hérnia. E aí o André Luiz Peixinho até brincou com ele e falou, né,
Divaldo já está com mais de 90 anos, né? Ele está fugindo assim dessa morte, né? E falou assim, então ele nunca está no mesmo lugar. Você pensa que ele está aqui, ele já viajou, já foi para outro, pinta os cabelos, né? Agora está com óculos, tal. Então ele começou a fazer várias colocações como se ele tivesse assim. E Divaldo ficava dando risada, né? Porque ele brincou dessa forma. Mas a gente percebe que nós nunca saberemos. Essa semana mesmo tivemos uma comemoração, aquela morte da equipe da Chapecoense, né, que continua um ano que fez, e todos ainda sentem aquela saudade, aquela lembrança, mas não o desespero, não aquela blasfêmia contra Deus, porque Deus é injusto, porque levou essas pessoas que tinham a vida pela frente. A gente tem que se conformar. A gente tem realmente que ter esses motivos de resignação. Por isso que está no capítulo 5. O capítulo 5 fala de bem sofrer e mal sofrer. O que é bem sofrer? Bem sofrer é termos a compreensão de tudo o que ocorre à nossa volta, até a morte. Porque a morte é uma passagem, é um passamento. E a gente vai aprender, né, que existem diferenças. Né? É que muitas vezes a pessoa fica com receio. Né? Por isso é que eu citei Richard Simonet, em seu livro, ele até faz as colocações sobre aquele tempo de espera para que a pessoa, depois de desencarnada, seja cremada. Será que 72 horas é suficiente? Às vezes mesmo o espírito, a pessoa fala assim, mas será que três dias é suficiente? E se eu não estiver morto, como é que faz? Como é que acontece? Né? Então fica aquele receio. E mesmo, eu falei, né, das mensagens que chegam para nós, mas muitas vezes a pessoa recebe uma mensagem do ente querido, traz todas as características, toda aquela identificação de que realmente a pessoa que escreveu, a pessoa lê e fala assim, realmente, eu estou convencido que a mensagem é dele. Mas aí passa alguns minutos, a pessoa pergunta, mas será que é mesmo? Porque a gente ainda tem essa dúvida, né? Essa vacilação ainda toma conta da gente. Porque a gente ainda se deixa levar por essa visão apenas material, essa visão física, né? E a gente sempre imagina como sendo perda. Então, o céu e o inferno nos traz essa consideração. Eu me lembro que na última semana espírita que nós tivemos lá em São Bernardo, falou sobre a doutrina espírita. O tema era Espiritismo, 160 anos salvando vidas. Fala muito do suicídio. E a gente pode se lembrar que Kardec, depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, ele estava já preparando a segunda edição do Livro dos Espíritos, complementando para 1019 questões, isso no ano de 1860. E estava uma manhã assim, muito fria, e ele estava muito preocupado, muito chateado, muito aborrecido, quase que sem esperança de continuar aquele seu trabalho. Porque ele olhava em cima da mesa, só tinha dívidas. E ele não tinha dinheiro para pagar. E aí, de repente, a sua mulher, Amélie Gabrielle de la Combaudais, lhe trouxe um embrulho, todo bonito. Aí ele olhou, bom, pelo menos não é dívida. Aí, quando ele abriu, era uma edição, um livro dos Espíritos. E ele abriu assim, ele viu alguma inscrição dizendo, né, leia este livro salvou a minha vida. E estava escrito lá o nome da pessoa, que era A. Laurente. Aí, mais embaixo, tinha outra indicação, e salvou a minha também, Joseph Perrier. Esse Joseph Perrier, ele era um encadenador, um rapaz que estava assim, passando por uma vida de felicidade. Depois de trabalhar tanto tempo ali como encadenador, ele conheceu uma jovem, se namorou, casou. Para ele a vida parecia só de felicidade, mas de repente a moça ficou doente, enferma, e veio a falecer, a desencarnar. Ele não se conformou. Ele não teve essa resignação e nem aceitou a vontade de Deus. Ele também ficou por um estado assim depressivo e queria se matar, queria se suicidar também. E todos os dias que ele ia trabalhar, ele passava em frente ao Sena, o rio. E ele pensava, é tão fácil, eu não sei nadar, é só subir, pular e acabou. E todos os dias vinha esse pensamento nele. E aí, de repente, o dia que ele resolveu tomar essa
essa iniciativa, ele foi subir, ele colocou a mão, ele percebeu que tinha alguma coisa úmida. Aí ele foi ver, era um embrulho. Aí, curioso, ele parou naquele momento e abriu. Aí, quando ele viu, era esse livro que dizia, leia esse livro salvou a minha vida. Aí ele escreveu também, e salvou a minha também. Joseph Perrier. Então, naquele momento, aquilo serviu de estímulo para Kardec, para não mais desanimar, mas ter, assim, aquela radiosa esperança de continuar o seu trabalho. Então, é por isso que essa mensagem, inclusive, é de Hilário Silva. E a gente vai perceber que o Espiritismo salva vidas. Então, nós temos que entender essas colocações que nos falam da morte, né? Podemos nos lembrar de Jesus. Jesus, ele passou de uma margem para outra e uma grande multidão se aproxima. Um deles era chefe da sinagoga, chamado Jairo. Aí ele vem ao seu encontro, se ajoelha e fala, mestre, minha filha está no instante extremo, está morrendo. Vem, impor-lhe as mãos e curar-lhe, salvar a sua vida. Aí Jesus vai com ele, e enquanto Jairo estava falando, veio uma outra multidão de encontro e falou assim, nem adianta ir, a menina já morreu. Nem adianta levar o mestre até lá, para quê esse trabalho? Ela já morreu. Aí Jesus falou assim, mas não te aflijas, crê apenas, por que fazeis tanto alarido e por que chorais? A menina não está morta, está apenas adormecida. Aí começaram a zombar de Jesus. Mas Jesus seguiu com eles, chegou lá na casa, ele pediu para que todos saíssem, e só ficasse o pai e a mãe. E aí ele chegou, tomou as mãos deles, e em frente à menina, e falou, Talita cumi, que quer dizer, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. E no mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava com 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Isso está em Mateus, aliás, em Marcos, no capítulo 21. Essa historinha, né? Mas Jesus falou, ela não está morta, está apenas adormecida. No outro momento, Jesus vai até a viúva de Naim, o seu único filho, que era o arrimo de família, aquele que sustentava a casa, havia morrido. E Jesus estava com muita compaixão dela e disse, não chores. Depois ele se aproximou do esquife e disse, mancebo, levanta-te, eu te ordeno. E o moço se sentou na cama, começou a falar, e todos os que estavam ali presentes ficaram espantados e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Isso está em Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17. Podemos nos lembrar também da ressurreição de Lázaro. Jesus sempre ia na casa de Marta, Maria e Lázaro. E lá a gente sabe que sempre Marta escolhia boa parte, né? Ela se ajoelhava e ficava ouvindo Jesus. Maria, né? Ficava ouvindo Jesus. Já Marta não, Marta ela já era mais preocupada com a parte material, ela queria arrumar a casa, fazer tudo. Por isso que Jesus falou, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Depois, Lázaro ficou doente. E aí o que elas falaram? Puxa, vamos avisar Jesus. Avisaram no primeiro dia, passou um dia, 2 dias, só no 4º dia que Jesus apareceu. Aí quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado. Marta ficou aguardando o que Jesus iria falar. Marta não, Maria, né? Ela se ajoelhou lá e ficou esperando. Já Marta não, Marta foi reclamar, né? Poxa, mestre, nós avisamos o Senhor há 4 dias atrás, o Senhor não veio. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus falou assim, mas Marta, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí Marta fala, não, ele já está morto. Aí Jesus diz aquela frase que está escrita em todos os cemitérios que nós temos, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crês nisto? E aí Marta balançou a cabeça, né? Aí Jesus falou, tirai a pedra. E aí ele fala, Lázaro, vem para fora. Só que ele já estava todo enfaixado, né? Quase embalsamado. Aí Jesus fala, desligai-o e deixai-o ir. E aí ele levantou os braços e falou, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Quer dizer, mas ele falou que Lázaro não estava morto, né?
Mas esses foram, assim, colocações de Jesus para que nós pudéssemos realmente entender tudo isso. Então, é por isso que a gente tem que acreditar realmente que a vida continua, né? Que nós temos essa vida toda pela frente. Eu me lembro até de Edivaldo, certa vez ele estava muito doente, muito mal, acho que na cidade do México, e aí Joana foi procurá-lo, porque já estava próximo do início da palestra. Aí quando ela chegou, ele falou assim, mas minha irmã, eu estou muito mal, a senhora não está vendo, eu não consigo nem me levantar da cama, eu estou 50% morto. Aí ela falou, aí eu estou 100% morta e eu vou, por que você não vai? Aí ele teve aquele ânimo assim, e foi, né? Foi naquele momento que ele recebeu a mensagem do livro O Filho de Deus, um pequeno livro, pequeno mesmo, mas muitas mensagens diz, você é filho de Deus, herdeiro do universo, né? Então é um momento que nós devemos perceber esse potencial divino que nós temos, porque só o corpo que vai ficar, né? Então, é por isso que Jesus também lá nas últimas horas, quando ele estava lá na cruz, dizem que ele fez um sermão das 7 últimas palavras, né? A primeira palavra, quando ele falou do perdão, Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. A segunda foi a da salvação, ele estava no meio de 2 ladrões, um ladrão bom e um ladrão mau, aquele ladrão que se arrependeu, né? E pediu para que Jesus o levasse para o paraíso, e ele falou assim, ainda hoje, né? Em verdade vos digo que ainda hoje estareis comigo no paraíso. Depois ele fala a palavra do amor. Quando Maria fala para, meu Deus, né? Meu filho, né? Que te fizeram os homens. Porque ela vê Jesus já praticamente morrendo ali. Aí Jesus fala para ela, mulher, eis aí teu filho. Com os olhos, praticamente, ele aponta para João. Ele aponta para João e fala, filho, eis aí tua mãe. Quer dizer, a mostrar o amor, que o nosso amor não deve ser esse apego apenas com os nossos familiares consanguíneos, mas por toda a humanidade, porque nós todos somos irmãos. Depois ele faz a palavra daquela angústia emocional, que até muita gente diz que não deveria ser dessa forma. Até hoje, a gente ainda tem algumas reflexões sobre isso, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que dizem que a tradução seria, Deus meu, por que me abandonaste? Mas isso está lá no Salmo 22 também. E muitos dizem assim que só nos evangelhos de Marcos e de Lucas é que está isso. E eles não estavam naquele momento lá aos pés da cruz. João estava. E por que em João não está isso? Então muitos dizem assim, talvez Jesus, que sempre mostrou que ele queria glorificar a Deus, ele não iria falar essas palavras. Meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Até muitos dizem assim que pode ser um erro de interpretação, na tradução, ou pode ser até que foi colocado a mais, porque eles não sabiam o que realmente tinha sido falado nesse momento, porque pode ser que Jesus tenha falado, meu Deus, quanto me glorificaste. Porque em todos os momentos ele fala da glória que Deus deu para ele, né? De demonstrar tudo isso. Depois ele fala aquela palavra de sofrimento físico, demonstrando que ele veio realmente com o corpo físico normal e passou por tudo que nós passamos também, quando ele fala, tenho sede. E aí diz que vão lá com um vinagre, colocam para ele, aí ele faz a palavra da vitória, tudo está consumado, ou seja, ele já havia terminado a sua missão, né? Então, ao final, ele dá a palavra da fé, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Quer dizer, então essa colocação de Jesus, ela nos mostra que nós também devemos ter essa condição de realmente entender, porque com a doutrina espírita essa morte foi tragada, né? É a vitória completa sobre a morte. Em Coríntios, no capítulo 54 em diante, Paulo de Tarso fala isso. Ele fala assim, quando este meu corpo perecível se transformar num corpo incorruptível. E ele faz várias considerações já mostrando que realmente, além do corpo físico, nós temos esse corpo espiritual, nós temos essa vida para continuar. Ele fala, ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Então, é uma pergunta para a gente perceber que nós vamos continuar. E o Espiritismo nos traz essa consolação para que nós tenhamos realmente essa condição de acreditar, né?
Porque Jesus, Ele é o nosso Consolador prometido. E todos os momentos Ele nos mostrava, nos mostra que a vida continua, que nós devemos continuar realmente acreditando firmemente. Então a mensagem de Samson está aí, depois que quiserem ler lá no livro O Céu e o Inferno, ele faz várias considerações, e hoje até a gente ainda tem outros, argumentos, nós temos tantos livros que falam sobre isso, a série de André Luiz, Nosso Lar, e tantos outros obreiros da vida eterna, sempre falando da vida espiritual. Mas podemos nos lembrar também como é a nossa condição de agir no bem sofrer ou no mal sofrer. André Luiz, depois que ele já estava lá recuperado, ele começou a visitar todas as instalações de Nosso Lar. E ele passava no local, aí de repente veio uma pessoa correndo, aí o ministro pergunta, mas o que está acontecendo? Ele falou, é que não nos deixa o Ribeiro em paz. Os familiares da terra estão reclamando, chorando, não aceitam a morte do nosso irmão. Aí o ministro falou assim, vamos tomar atitudes contra esse procedimento dos familiares da terra. Vamos aumentar a bagagem de preocupações dos familiares que ficaram na terra para que eles nos deixem o Ribeiro em paz. Esse aumentar a bagagem de preocupações não é trazer sofrimento, trazer mais problemas. Pode ser que realmente, de repente, na família nasce uma criança, aí o foco muda, porque o nosso foco tem que ser Jesus, tem que ser ter essa confiança. É como ocorria lá, quando Jesus está levitando sobre as águas e os discípulos estão no barco, o barco parece que vai afundar, todo mundo preocupado, com medo. Eles até acham que Jesus é um fantasma, mas ele estava com aquela preocupação, mas o nosso foco tem que ser em Jesus. Quando estavam no barco também, e o barco começou a quase virar, e Jesus entrou no barco e já começou a dormir, adormeceu ali, eles foram acordá-lo com medo de morrer. Falaram, mas nós estamos morrendo e ele está dormindo. Quer dizer, na realidade, falaram, por que vocês estão preocupados com isso? E aí ele acalmou a tempestade e tudo mais. Então, essa necessidade que nós temos de entender que a vida continua. Tem um livro chamado Contos desta e de Outra Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do irmão X. Ele traz uma historinha interessante, eu vou rapidamente resumir. Diz que Apolinário Rezende acordou depois da morte, e aí ele estava com uma estranha emoção. Ele achou que ele estava dormindo, porque ele ouvia a mulher chamando. Aí ele foi até o quarto e viu Dona Francina. E ele começava a perceber o que ela falava. Porque ela falava, mas ele foi um traidor. Por que ele foi infiel comigo? Aí ele não entendeu direito por que a mulher estava reclamando daquele jeito. Ele tentou assim, mexer com ela, mas percebeu que ele não conseguia falar com ela. Aí ele pensou, o que está acontecendo? Que sonho é esse que eu estou tendo? Aí ela continuava, ingrato, ingrato. Aí ele percebeu que estavam falando dele no andar de baixo. Aí ele desceu. Imediatamente ele estava na frente de Maria Isa, que era a copeira, estava conversando com o advogado, doutor Joaquim. E aí ele ouviu uma infâmia. A Maria Isa dizia, esse meu filho de 4 anos é filho dele. Eu tenho direito à herança também. Aí ele falou, mas como que ela fala isso? Aí o Joaquim, curado, pegou e falou assim, nós temos que ter provas, exames de sangue e tal, porque desde que o Apolinário morreu, aí quando ele falou morreu, ele falou, mas como? Ele falou, mas como morri? Eu estou aqui. Quase que ele morre de novo, Aí ele fica olhando assim e fala, mas por que essa moça está fazendo essa infâmia comigo? Aí a moça pegou e falou assim, pode perguntar até para o filho mais novo dele, ele vai confirmar a minha história. Aí ele percebeu que havia um entendimento entre o filho e a copeira para receber uma parte maior da herança. Aí ele pensou, realmente é o que está ocorrendo. Aí ele já estava assim, meio transtornado. Aí ele pegou e subiu para ver o filho mais velho. Já estava mais conformado, mas não queria que manchassem a memória do pai. Aí ele voltou, foi ver a mulher, ficou ali do lado da mulher tentando conformá-la, apaziguá-la, tirar daquela situação. Aí ele
ficou acompanhando a mulher até o momento que ele percebeu que a mulher iria pegar algumas flores e saiu, ele foi junto. Aí ela foi até uma igreja, fez a oração, ele acompanhou e dali ela foi para o cemitério. Quando chegou lá no cemitério, aí que ele percebeu, ele viu na inscrição da tampa, né? Aqui jaz Apolinário Rezende. Orai pelo descanso eterno da sua alma. Aí quando ele leu o descanso eterno e viu lá que já estava 6 meses desencarnado, aí ele não aguentou, ele queria chorar. Mas ele deu uma enorme gargalhada. Porque ele falou, cadê o descanso eterno? Eu aqui passando por esses apuros, por essa agonia depois de morto. Então ele percebeu isso. Por isso é que irmão X traz também uma mensagem em que ele fala que nós devemos fazer um treinamento para a morte. Ou seja, esse treinamento para a morte, na realidade, é buscar orientar, né, as pessoas para os seus hábitos, a renovação de costumes, a cada dia, diminuindo tudo isso que fazemos de extravagância, né? Ter mais moderação, mais bom senso, preparar a documentação, para depois a gente não ficar com esses problemas do lado de lá, né? Porque a gente sabe, família é assim, a gente tem aquela perda dos entes queridos, mas a gente, na realidade, depois que a pessoa vai, aí surgem os problemas, né, burocráticos, de documentação, disso, daquilo, e sempre é problema. E a pessoa, depois de desencarnada, ela não vai poder ficar ligada a isso. Então, ele faz várias considerações. Eu estou falando rapidamente, assim, depois vocês leem. Treinamento para a morte. Então, em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto e a papelada deve estar em ordem. Sobretudo, não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Ame a esposa, filhos e parentes com moderação. Então, é por isso que eu me lembro sempre de uma mensagem, né, uma música antiga, não, é do meu tempo, da década acho que de 70, uma música de Nelson Cavaquinho. Talvez vocês se lembrem, porque ficou famosa, muitos cantores interpretaram essa música, e ela diz assim para todos nós: sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Que me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Então, essa letra dessa canção, ela faz a gente refletir sobre isso, né? Nós seremos saudade, as lembranças continuarão, mas nós poderemos até estar junto com os nossos entes queridos aqui, ajudando para que eles continuem nessa trajetória que a doutrina consoladora dos Espíritos nos traz. Então, eu me lembro sempre que nós devemos ler esse livro Céu e Inferno para entendermos, né, sobre o passamento. Porque a certeza da vida futura, para nós espíritos, porque lá no livro Céu e Inferno fala do Código Penal da vida futura. Então, fala da alma, do arrependimento, do sofrimento e dos passamentos. E a certeza da vida futura não exclui apreensões quanto a essa passagem. Uns têm mais calma do que outros, outros têm convulsões, e só esse conhecimento, só o conhecimento desse laço fluídico que une a alma ao corpo, pode ser a chave para que nós tenhamos mais calma, né? Então, a insensibilidade à matéria inerte é um fato. Só a alma experimenta as sensações de dor e prazer. Toda a desagregação material repercute na alma que recebe essas impressões mais ou menos dolorosas. É a alma que sofre, não o corpo. Então, a extinção da vida, esse rompimento do laço fluídico que une ao corpo, essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos e só é completado, né, e de forma absoluta quando não existe mais átomo
do perispírito ligado à molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma está na razão direta da soma dos pontos de contato entre corpo e alma. Então, algumas considerações que está lá no livro O Céu e o Inferno, que todos podem buscar entender isso. Então, é por isso que nós terminamos lembrando que, na realidade, nós todos vamos passar por esse fenômeno, né? Por essa passagem. E nunca sabemos. Eu falei do Chapecoense, né, que até hoje está tendo os comentários, está tendo as homenagens, e a gente nunca sabe qual vai ser o nosso momento. Eu me lembro da minha família, ainda moleque, quando eu vim de Lins para cá, para São Paulo, morava lá ali na Cangaíba, né? E meu pai trabalhava aqui em Santo André, ele vinha toda vez de trem. E minha mãe ficava preocupada, porque houve uma vez um acidente de trem que matou muita gente. E ela pensou, poxa, e agora, né? E ela sempre achava que ele iria primeiro. No fim, ela acabou desencarnando aos 56 anos. Naquela época que teve uma epidemia de meningite aqui em São Paulo. E eu a acompanhei a semana toda, até chegar no último momento, em que eu cheguei em casa depois da visita lá no Hospital Emílio Ribas, que era o hospital assim, referência para o tratamento, né? Mas ela já estava com septicemia. E aí ligaram para que a gente fosse lá para reconhecer o corpo, né? Apesar dela estar uma semana lá. Aí eu fui no sábado de manhã para fazer o reconhecimento e trazer o corpo para cá. E eu levei meu tio, que era o irmão dela, que era aquele que era referência para nós todos os momentos, todo o enterro que tinha, tudo que acontecia, velório, ele que cuidava de tudo, o irmão dela. Eu falei, ele é forte, ele vai chegar lá e vai. No meio do caminho, tudo bem. Ele estava, assim, aparentemente, numa situação assim, tranquila, né? A hora que chegou lá, ele desabou a chorar, não quis ir. Aí eu tive que fazer levar, né, a roupa para que ela viesse. E ela morreu aos 56 anos, no dia do meu aniversário, que, por sinal, é o mesmo dia de aniversário aqui desta casa de orações, 17 de junho. Já faz quase 30 anos que ela faleceu, e a gente que achava que na nossa família nunca ia acontecer aquilo, aconteceu. E minha irmã, um ano mais nova que eu, desencarnou aos 48 anos. Teve um AVC, fez aquela clipagem, mas não adiantou. Desencarnou. Ficou uma semana assim ainda, né, internada. E aí não teve jeito. E ela desencarnou no dia da desencarnação de Francisco Cândido Xavier, que foi aquela época que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né, em 2002. E até hoje eu me recordo, quando falar de morte de pessoas amadas, a gente se recorda disso, mas a gente vem aquela conformação, aquele motivo de resignação de que a vida continua. Então, que nós possamos ter essa compreensão também, aprender o que é bem sofrer, o que é mal sofrer, porque a gente nunca sabe, né, qual vai ser o nosso momento, das pessoas que estão ao nosso lado. Fica aí a mensagem, que possamos refletir sobre isso, e ao encerrarmos eu lembro uma mensagem de Maria Dolores, onde ela diz que nós todos somos viajores, no espaço, no tempo, nós temos essas idas e vindas, em várias famílias, né, vários corpos, várias experiências. E ela diz assim para todos nós: viajor, segue o caminho, que a fé haja proposto. Vença o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas de elevação. Esquece as pedras e empeços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangre teus pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa, jamais te afastes do bem. Faze do verbo teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança, por brilho dos dias seus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então, que Deus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, um bom final de semana para todos, e que consigamos endereçar os nossos passos
nesse caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade e pela humildade, graças a Deus.